E aí, beleza? Eu sou o professor Fábio Rocamora e a aula que você está prestes a assistir faz parte do curso de suplementação ergogênica. Caso você goste dessa aula e queira aprender tudo sobre suplementação para a melhora da performance, no primeiro comentário fixado vai ter dois links. Um link para adquirir o curso de suplementação ergogênica sozinho, ou seja, o standalone, e também o link para adquirir o seu acesso anual ao FBR Fitness Center, que é o meu centro de treinamento e comunidade fitness, onde eu ensino tudo o que você precisa para colocar o melhor shape da sua vida. Então é isso e uma boa aula. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de suplementação ergogênica, tá? Nessa aula a gente vai falar em como utilizar a suplementação alimentar para melhorar a performance, tanto na parte de ganho de massa muscular, quanto na perda de gordura, como no próprio treino ou competição, se você estiver praticando alguma modalidade onde você, na própria competição, precise de uma performance, como por exemplo futebol, vôlei, basquete, corrida, né, onde a gente tem o resultado, lógico, né, da preparação física, mas aliado com a performance momentânea naquele ponto propriamente dito. Antes de falar de suplementação ergogênica, eu preciso falar sobre os 5 pilares da Performance Extreme, tá? Que são a base de toda a performance física, beleza? Então, eu quero pedir para você imaginar que o seu corpo, o desenvolvimento do seu corpo, ele é um prédio em construção, tá? Então, a gente vai imaginar que esse prédio ele precisa ser construído principalmente, primeiramente, em um terreno. Então, a sua genética é o terreno desse prédio. A sua genética, ela vai determinar que tipo de empreendimento a gente consegue fazer lá. É uma casa térrea, é um sobrado, é um predinho, é um arranha-céus, né? A sua genética é que vai determinar que tipo de prédio a gente consegue fazer lá, que tipo de empreendimento e qual é a ambição que a gente consegue ter desse empreendimento, dessa construção. Imagina que você tem uma genética que a gente fala, que é uma genética entre aspas ruim, tá? Porque não existe genética ruim. Lógico, nem todo mundo nasceu para ser um Mr. Olímpia, mas todo mundo tem uma genética para ter um corpo de praia legal, tá? Isso é uma premissa que eu tenho, inclusive em tudo que eu faço, né, nos meus cursos, aqui no canal, de ensinar as pessoas a ter o melhor shape da vida delas. Então, lógico, um shape de praia qualquer pessoa consegue. Talvez você não consiga ter um shape de competição para ser um Mr. Olímpia ou para ser um profissional, mas um shape bacana todo mundo consegue. Então vamos imaginar que uma genética ruim, a gente tem um terreno pequeno. Lógico que você não vai conseguir construir um Empire State lá, você não vai conseguir construir um puta de um prédião, né? Porque você não tem terreno suficiente para fazer, a estrutura não cabe lá, né? Mas você fazer um sobradinho muito louco ali, dá para fazer, né? Então você tem a genética como se fosse o terreno do seu prédio. Depois a gente tem o treinamento físico como se fosse o projeto desse prédio. Então é no treinamento que a gente vai fazer todas as especificações de onde vai construir tal coisa, onde vai ter 2 andares, aonde vai ter um andar, aonde vai ter uma escada, aonde vai ter uma parede reforçada. Então ela é no treinamento que a gente diz se você vai intensificar, né, a construção dos seus deltoides, por exemplo, do seu peitoral, do seu bíceps, da sua panturrilha, do seu quadríceps, do seu glúteo e por aí vai, né? Então a ideia, né, fazendo essa analogia, é que o treino ele organiza aonde vai ser construído cada coisa. Então o treino é o projeto do seu prédio, beleza? Na nutrição, a gente tem como que eu posso dizer? A entrega dos materiais, tá? Na nutrição a gente tem essa parte que a gente entrega os materiais para que a gente consiga construir o prédio que o treino projetou, beleza? Então a gente pode dividir aqui a nutrição em 2 pontos, né? Na verdade em alguns pontos, tá? A gente tem que as proteínas são os tijolos das paredes do seu prédio, você já deve ter ouvido falar, né? Então sem proteína a gente não consegue construir, né, essa massa muscular, então a gente não consegue subir essas paredes, tá? A energia, de forma geral, tanto de carboidrato quanto de gordura, elas são como se fossem o combustível dos caminhões para levar os tijolos até onde elas precisam ser construídos, tá?
E o carboidrato em forma de glicogênio muscular, ele serve também como argamassa desses tijolos, para deixar esses tijolos juntos, firmes e formar uma estrutura estável e robusta, tá? Então, se você tira esse carboidrato de forma de glicogênio, fica tijolo sobre tijolo e a parede tem maior chance de cair. Então, por isso a gente vê que não é uma boa ideia você tirar o carboidrato da sua dieta, porque você precisa desse glicogênio além do combustível dos caminhões para levar os seus tijolos para onde você quer. E por último, a gente tem os micronutrientes, né, que são sais minerais, as vitaminas e a água, que são como se fosse a calibração dos pneus dos caminhões para levar os tijolos até o lugar. Então imagina que você tem um terreno todo acidentado e que se o seu caminhão não está com o pneu bem calibrado, ele vai todo trepidando, vai perdendo tijolo no meio do caminho, ele não chega na hora certa que ele tem que chegar, tá? Não é bem assim, mas dá para entender que se você não está com os seus micronutrientes de forma equilibrada, o seu corpo ele não consegue rodar da forma que ele tem que rodar, né? Ele não consegue funcionar de uma forma eficiente e aí toda a sua performance ela fica prejudicada, beleza? E aí, no descanso é onde a gente tem o turno dos trabalhadores, beleza? Então a gente fez todo o projeto lá no treino, comeu o dia inteiro, separou lá os materiais para a gente fazer tudo bonitinho. E aí, na hora que a gente vai descansar, que a gente vai dormir, os seus trabalhadores vão lá e vão começar a subir o prédio de verdade, beleza? E aí, a gente tem os recursos ergogênicos, que seriam principalmente os esteroides, né, e os fármacos, de forma geral, como se você contratasse mais uma empreiteira para você subir o seu prédio mais rápido, ou então fazer um empreendimento um pouco mais ambicioso, porque você tem mais mão de obra especializada, tá certo? Mas faça um adendo aqui, né? Na verdade são dois adendos. O primeiro, não adianta você se entupir de esteroides aqui, ter um monte de trabalhador, se o seu projeto está uma porcaria, ou seja, o seu treino está uma porcaria, se a nutrição não está entregando os materiais, ou seja, se a nutrição está falho, e se você tem uma genética que não suporta o que você quer construir, né? Se você tiver, que nem a gente está falando, um terreno pequenininho, você vai conseguir construir um sobrado muito top, só que você nunca vai conseguir construir um Empire State, você nunca vai conseguir construir um arranha-céu. Agora, se você tiver o terrenão, aí você pode ter certeza que você vai construir, tá? E, de qualquer forma, se você também não descansar direito, os seus trabalhadores novos também não vão trabalhar, tá? Então, já quero deixar bem claro aqui que não é fácil, tá? Com esteroides anabolizantes, não que nem todo mundo fala, que é só você tomar a injeção, o que cresce arroz, feijão e injeção, que não é, tá? Você tem que estar com tudo alinhado para que esses novos trabalhadores tenham condições de trabalhar e aí sim fazer com que o seu prédio seja construído mais rápido ou que você consiga construir um prédio mais elaborado, beleza? Só que isso a gente está falando da parte dos recursos ergogênicos farmacológicos, né, dos esteroides. Quando a gente fala de suplementação ergogênica, a gente está falando de alimentos que a gente vai ver qual é a definição, mas a gente está falando de alimento, né? Suplemento nada mais é do que alimento, né? Alimento ou de uma forma isolada, em pó, ou alguma coisa que interessa pra gente ali, que tenha em maior concentração, tá? Então, nesse caso, é como se quando você pegasse os suplementos, você tivesse já uma estrutura pré-fabricada. Sabe aquelas casas que você consegue construir com um monte de coisa pré-fabricada que você vai encaixando, né, como se fosse um Lego gigante? É mais ou menos isso. Você consegue fazer com que as coisas sejam mais eficientes porque elas já estão meio que prontas. A gente vai ver como é que vai funcionar isso, beleza? Então vamos chegar agora realmente na parte de suplementação ergogênica, beleza? Então, o que é suplementação ergogênica? E aí, o suplemento é aquilo que serve para suprir uma falta, né, o que dá a mais. E no caso de ergogênico, a gente está falando qualquer substância ou artifício que aumente a capacidade de trabalho do corpo ou da mente, tá? Ou diminua os sintomas de fadiga. Então, basicamente, recursos ergogênicos são qualquer substância que melhora a performance, tá bom? Então, a gente tem alguns tipos de recursos ergogênicos: os mecânicos, os fisiológicos, os psicológicos, os nutricionais e os farmacológicos. O mecânico, por exemplo, pode ser um strap. Quando você pega um strap ou uma luva de musculação, você consegue fazer uma pegada mais própria, né? Mais apropriada
para você conseguir levantar mais peso. Então isso é um recurso ergogênico mecânico. O próprio treinamento é um recurso ergogênico fisiológico. Por quê? Porque você treina, depois da supercompensação, depois do descanso, você fica mais forte. Então no próximo treino, você consegue treinar mais pesado, né, com mais intensidade do que você treinou no treino anterior. Psicológico pode ser tanto um efeito placebo de alguma coisa que você tomou, que você acredita que vai te dar uma performance melhor, ou, por exemplo, um treinador gritando para você, um colega de treino, gritando, vai, consegue, mais uma. Isso é um efeito, um recurso ergogênico psicológico. Os nutricionais é o que a gente vai entrar aqui, que a gente vai falar, quando você consegue colocar mais nutriente do que é o essencial para você sobreviver, mas que você consegue ter uma performance melhor por causa disso. E os farmacológicos é quando você coloca alguma substância farmacológica mesmo, né, alopática, para que você suba essa performance física, beleza? Então aqui a gente vai tratar sobre os recursos ergogênicos nutricionais, beleza? E é uma área nebulosa entre o alimento e o fitoterápico. Por quê? Porque o que define pra gente o que é alimento e o que é fitoterápico é o tipo de consumo que a gente tem, tá? Então eu vou, nesse curso, eu vou separar dessa forma simplesmente didaticamente, tá? Porque na verdade é tudo uma coisa só. Então eu vou considerar como alimento o que a gente tem costume de consumir, normalmente na nossa dieta. Por exemplo, a cafeína e a ioimbina, tá? Qual é a diferença da cafeína e da ioimbina, né? Lógico, tem as suas diferenças químicas, mas assim, via de regra, as duas são antagonistas dos receptores alfa, tá? Então elas são termogênicos porque elas inibem esses receptores alfa 1 e alfa 2, tá? E por que a cafeína eu considero um recurso ergogênico alimentar e a outra eu considero um recurso ergogênico ou farmacológico, né, ou fitoterápico, na verdade? Porque a gente tem, por hábito cultural, tomar café, né? E a gente não tem, por hábito cultural, tomar chá da casca da árvore da ioimbina, tá? Então é simplesmente de uma forma didática que eu resolvi fazer para ficar mais fácil de vocês entenderem o que a gente está acostumado a consumir e o que a gente não está acostumado a consumir, beleza? Então é simplesmente isso, beleza? Então quais são os tipos de suplementos que a gente tem? A gente tem as proteínas, tá? E os aminoácidos, né? Que as proteínas elas são formadas por vários aminoácidos. Então a gente tem tanto as proteínas como, por exemplo, whey protein, caseína, albumina, matrizes proteicas, né? Quanto os aminoácidos propriamente dito, como BCAA, os EAAs, né? Que são os aminoácidos essenciais e por aí vai, beleza? Depois a gente tem os carboidratos, né? Maltodextrina, o oximase, sei lá, ribose, né? Qualquer um desses carboidratos que a gente tem aí, que a gente pode utilizar como suplementação ali ao longo do treino ou para recuperação, né? Tanto para você melhorar a performance ali ao longo da atividade, né? Numa maratona, num próprio treinamento, para você ter as respostas fisiológicas que você quer, quanto para você também depois, para você melhorar essa recuperação desse estímulo, tá? Depois a gente tem os lipídios, como por exemplo, ômega 3, né, o óleo de peixe, o óleo de coco, né, que é o TCM. Então a gente tem as gorduras também sendo suplementadas de uma forma interessante. Então a gente pega uma gordura que a gente acha interessante, né? Não que o óleo de coco seja interessante, tá, gente? Quer dizer, depende para quem. A pergunta é sempre para quem, tá? Mas a gente não vai entrar agora, nesse momento, no óleo de coco. A gente vai falar sobre o óleo de coco ao longo do curso, tá? Mas agora, nesse momento, a gente não vai falar. Então, você vai pegar essa gordura que você acha interessante, como, por exemplo, o óleo de peixe, vai deixar ela de uma forma isolada, onde você consiga de uma forma mais concentrada também, porque você precisaria consumir, sei lá, quilos e mais quilos de salmão para conseguir uma cápsula de óleo de peixe, que tem 2 gramas. Então você dá para a pessoa e a pessoa consome aquele óleo de uma forma isolada, concentrada, sem ter que consumir todo aquele alimento, beleza? Depois a gente tem os estimulantes, como por exemplo a cafeína. Depois os micronutrientes, como vitaminas do complexo B, vitamina C, cromo, quelado,
ferro, tá? Todas essas partes dos micronutrientes, beleza? E, por último, o álcool, tá? A gente também pode utilizar algumas formas de álcool como suplemento, beleza? Por exemplo, no final antes do palco, normalmente alguns atletas utilizam o álcool como forma de diurético, tá? Então eles tomam vinho ou vodka, né? E aí você aumenta a diurese, né? Porque o álcool ele aumenta a diurese e você utiliza ele como um suplemento ali, né? Para você melhorar a performance, uma forma ergogênica, para você conseguir melhorar a performance em cima do palco, melhorar essa textura de pele, beleza? E tem outras substâncias também, tá? Que nem polifenóis, xantinas e por aí vai, tá? Então pensa, você tem um antioxidante poderosíssimo que chama resveratrol. E ele é muito encontrado na uva, tá? Então você consegue isolar essa substância que está na uva. A gente tem, por que eu estou trazendo aqui? Porque a gente tem o costume de comer uva, né? É um alimento normal que a gente está acostumado a comer. Então eu considero um alimento, um suplemento que a gente pode fazer uma suplementação ergogênica, tá? Então a gente diminui a ação oxidativa e a toxicidade também, inclusive é utilizado como protetor hepático e a gente coloca aqui como uma suplementação ergogênica, beleza? Depois a gente tem as funções para cada um desses tipos de suplementos, né? Então a gente pode utilizar com vários intuitos, tá? O primeiro é o de ganho de massa muscular. Então a gente vai ter principalmente as proteínas, né? Como forma de recuperar do estímulo que a gente deu ao longo do treinamento. A gente pode também falar aqui, por exemplo, da creatina, que ela sozinha já causa hipertrofia sarcoplasmática e também melhora a performance no treino para você conseguir ganhar mais massa muscular. Na verdade, então a creatina teria um objetivo híbrido, né? Como a gente vai ver mais para frente. Perda de gordura, como a gente pode utilizar a cafeína, né? Um monte de outros suplementos para isso, para aumentar a lipólise, para aumentar o gasto energético, né? Para a gente conseguir aumentar essa oxidação de gordura e diminuir essa gordura. A gente tem a melhora da performance do treino e da competição, que nem eu falei, por exemplo, da creatina, que ela é um híbrido, né? Porque ao mesmo tempo você melhora o treino e você melhora a resposta fisiológica, né? E a cafeína também pode ser encarada dessa forma, porque ela diminui a fadiga, que nem a gente vai ver mais pra frente também nas outras aulas. E aí a gente aumenta o gasto energético do próprio treino e a própria cafeína também ajuda você no efeito termogênico para você perder mais gordura, beleza? A gente tem também, por exemplo, de novo, a cafeína, que é um diurético, ela ajuda também. A vitamina C é um outro diurético. Existem várias substâncias que são diuréticas que a gente pode utilizar para aumentar a micção, tá? E aí tentar diminuir a retenção hídrica, se tiver alguma retenção hídrica, tá? Cuidado com o diurético, tá? Mesmo que seja natural, diurético é uma coisa que você precisa tomar cuidado, porque ele não é... nada na vida é 100% seguro, mas o diurético é bem menos do que isso, tá? O diurético ele pode te levar, dependendo do nível que você está de desidratação, até uma parada cardíaca e morrer, tá? Tem duas coisas no bodybuilding que mata pra valer. Uma delas é a insulina, tá? A insulina é uma coisa que mata, da hipoglicemia e mata. E a outra é diurético, seja ele natural ou seja ele alopático, beleza? Depois a gente tem os antioxidantes, como eu falei, por exemplo, o caso do resveratrol. E a gente acaba por aqui essa aula, tá? Então a gente vai começar na próxima aula falando sobre os tipos de proteína e a gente vai falar sobre o whey protein, beleza? Então é isso e até a próxima aula.